Eu sou Juliana França, eu sou bióloga, sou doutora em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre, trabalho com qualidade de águas desde 2001, então vão aí mais de 20 anos que eu trabalho com ecologia aquática, e me especializei especialmente na ciência cidadã, nos monitoramentos participativos realizados pela educação básica a partir de 2013, já vão aí 10 anos. Então, todas as atividades que eu vou falar com vocês nesse curso vêm dessa experiência. Como vocês já notaram, né, com 5 palavras que eu falei, eu sou mineira, de Belo Horizonte, né? Então tenho esse sotaque bem forte. E eu espero, ao longo desse módulo do curso, que é o que eu estou participando, que a gente possa ter uma troca de experiências, na verdade. Eu trazendo um pouco da minha experiência já com qualidade de águas, com ecologia aquática, com monitoramentos participativos, vocês trazendo também toda essa experiência em conhecer as águas da sua região muito melhor do que eu, em estarem no dia a dia na sala de aula com estudantes. Então, acho que vai ser uma troca muito rica e vamos conversando, tá? Ao longo do curso, apesar de ser uma aula online, vocês podem mandar mensagens, podem entrar em contato e a gente vai conversando. E, ao final, lógico, nós vamos encontrar muito em breve numa atividade prática. Então, eu espero realmente que essas aulas todas as atividades propostas, elas atendam às expectativas de vocês com esse curso, e, ao mesmo tempo, que a gente consiga enriquecer ainda mais os trabalhos voltados para a água na região de vocês. Então, sejam muito bem-vindos. Eu vou começar a falar um pouquinho da importância desse nosso trabalho ligado às nossas águas, claro. Bem, nós estamos trabalhando diretamente com ecossistemas. Eu, né, pessoalmente, estou trazendo para vocês essa experiência de trabalhar com ecossistemas aquáticos continentais, que são importantíssimos em termos de manutenção de biodiversidade, em termos de diferentes usos para populações humanas, como sabemos. Só que esses ecossistemas, em função dessa importância para as populações humanas, eles acabam sofrendo com a má gestão. E essa má gestão tem afetado diretamente, justamente, a sua biodiversidade, seja com mortandade de organismos muitas vezes importantes para nós, como é o caso aí do exemplo da foto dos peixes, seja com proliferação de organismos que podem nos trazer problemas. Aí eu tenho 2 casos nessas fotos, blooms de algas tóxicas, né, que é essa verdinha aí mais no centro, um aumento dessas algas, que são tóxicas, então podem trazer problemas, afetando inclusive as populações humanas, e bloom de alguns organismos, como é o caso aqui desses moluscos, que podem trazer problemas para nossas indústrias. Nesse caso aí, por exemplo, afetando hidrelétricas, né, geração de energia. Então, essa má gestão acaba afetando a biodiversidade, e essa biodiversidade acaba afetando os nossos múltiplos usos. Bem, nós sabemos, né, historicamente, que as comunidades, as populações, aliás, humanas, elas se aproximam de rios, né? Elas tendem a construir suas cidades próximas a grandes rios, especialmente porque a gente demanda muita água, a gente depende muito da água para os nossos diferentes usos. Então, estar próximo da água diminui os gastos que nós vamos ter para utilizá-la. Nós estamos mais próximos, e ali nós vamos utilizar aquela água. Isso é a expectativa que nós tínhamos quando nos aproximávamos de rios, que estavam, na sua grande maioria, até as populações humanas chegarem, bem preservados, bem conservados, então, e eles podiam nos oferecer aqueles bens que a gente tanto queria, aqueles usos, como o abastecimento humano, por exemplo. Eu trouxe aqui 2 fotos de exemplo de rios urbanos, por mais incrível que pareça, atuais, mas dentro de áreas protegidas aqui em Belo Horizonte, um no parque municipal, que é o Parque das Mangabeiras, e o outro dentro de um parque estadual, que é o Parque da Serra do Rola Moça. Quer dizer, a gente se aproximava dos rios na expectativa desses rios, nas condições que estão esses 2 aí, para a gente poder utilizar a sua água de forma mais econômica possível. É claro que ainda existem rios assim, mas aqueles que nós não podemos aproximar, aqueles que estão em áreas protegidas. E o que acontecia é que, na realidade, ao nos aproximar desses rios, o nosso próprio crescimento populacional
tornavam-os cada vez mais perturbados. E aí esses rios, então, paravam de nos oferecer os múltiplos usos, porque a gente não podia usar essas águas, não pode. Aqui mais 2 exemplos, já na região de Belo Horizonte também, mas córregos que estão desprotegidos, fora de áreas protegidas. É uma realidade nos diferentes municípios, nos nossos diferentes municípios. Os rios que passam dentro das áreas urbanas, eles acabam sofrendo com o impacto da população do seu entorno. Então, a gente perde a possibilidade de usar daquele rio que está próximo a gente. E os principais impactos que causa essa aproximação das populações humanas são, primeiro caso, que é o mais clássico, é o deflorestamento. A gente precisa tirar a árvore para se aproximar. A gente acaba tirando para as diferentes coisas, e aí isso vai ser um impacto direto nesses ecossistemas aquáticos. Atividades de mineração, a gente minera porque a gente utiliza muito do minério. A gente, além de exportar, utiliza dele. Então, minera, e isso vai também causar alguns impactos. Construção das nossas rodovias, a gente precisa circular, e isso vai ter impacto, claro. Descargas de esgotos domésticos e industriais in natura, né, sem tratamento, por muitos anos. Hoje em dia a gente tem tratamento, mas ainda é muito difícil tratar todo o esgoto das diferentes regiões. A gente ainda tem problemas com o esgoto clandestino, com o tratamento não adequado. Então, isso também é um impacto que as populações humanas acabam causando nos ecossistemas. Introdução de espécies exóticas é a gente trazer espécies de outra área que nos interessam e colocar na nossa região, sem um estudo, sem saber o quanto que aquela espécie pode ser prejudicial, e pode. Se ela não é dali, e se a gente trouxe ela para ali, ela pode causar diferentes impactos, como eliminar espécies nativas, né? Porque pode ser um predador daquelas espécies, como proliferar de forma inadequada. Então, são vários os fatores que podem causar problemas em função da introdução de espécies que não são dali. Remoção de espécies chaves nos ecossistemas, então a gente acaba removendo algumas espécies, seja pelo impacto, seja pela introdução de uma espécie exótica que competiu com ela. Construção de reservatórios, né? Então a gente modifica os ecossistemas para construir algo que a gente precisa. É o caso dos reservatórios. Era um rio, você coloca um barreamento naquele rio, então ele muda totalmente suas características, né? Ele tinha águas correntes, rápidas, ele passa a ter águas mais paradas, né? Que correm com menor velocidade, que ficam mais tempo ali. Isso modifica, a gente alaga áreas que não eram alagáveis, então a gente muda totalmente a estrutura desses ecossistemas. Desenvolvimento urbano industrial é o nosso desenvolvimento no entorno desses ecossistemas, claro, que afeta eles de diferentes formas, inclusive com todos esses que eu citei anteriormente. Atividades da agroindústria, né? A gente precisa de produção, e essa produção de alimento para nós acaba afetando direto, seja pelo uso da água, seja pelo desmatamento necessário para realmente colocar aquela agroindústria para funcionar de forma adequada. Assoreamento de áreas alagáveis, ou seja, áreas que necessariamente estão brotando água ou que têm acúmulo de água, a gente acaba com o desmatamento, com as modificações de entorno, assoreando, né, enchendo essas regiões de lama, de areia e perdendo essa característica alagável daquela região. Sobre a exploração de espécies de animais e plantas, né, a gente explora acima do possível para a recuperação da fauna e da flora. Irrigação, que, como sabemos, é o maior consumo de água no país, aproximadamente 70% do consumo de água é para irrigação, que é importante para nós, porque nós estamos produzindo o nosso alimento. E as canalizações. Canalizações, elas vinham sendo consideradas como uma solução para os problemas. Então, a gente canaliza o rio, a gente coloca ele reto, né? Retilíneo, e aí esse rio ele corre mais rápido. Ou seja, tudo que está caindo ali vai embora mais rápido. Essa era uma solução que já é, claro, ultrapassada e cheia de problemas. Por isso que nas nossas cidades a gente tem muito rio canalizado, né? Isso foi uma solução que veio aí nas décadas anteriores. Se a gente pensar em Vila Velha, e Vitória, da gente ter os valões, né? Então rios que são totalmente canalizados. Mas hoje a gente sabe que isso é um grande impacto para o rio, né? Você modificou totalmente a estrutura daquele ecossistema, e isso, claro, vai afetar diretamente as condições
daquele ecossistema e vai afetar outros problemas, como, por exemplo, as inundações, muitas vezes. Então, são os principais impactos que nós causamos nos nossos ecossistemas quando nos aproximamos. E as consequências disso, que eu já vim falando, são problemas como eutrofização artificial de ecossistemas aquáticos, continentais. Essa eutrofização, ela seria simplificadamente conceituada como a morte daquele ecossistema. Aumento de matéria orgânica a ponto dele não conseguir manter vida adequada ali. Isso é natural, tá? Porque ecossistemas, por exemplo, lagos, reservatórios, eles têm um tempo de residência maior da água, e o que está ali vai se acumulando, então vai acumulando matéria orgânica, a decomposição vai aumentando, aquele ecossistema ele acaba indo piorando suas condições em termos de diversidade e características ecológicas ao longo de milhares de anos, né? Só que o que nós temos causado é o que nós chamamos de eutrofização artificial. Como a gente tem acelerado esse processo, jogando esgoto, jogando coisas dentro do rio, não protegendo dos ecossistemas, então, no caso dos lagos, eles começam a acelerar esse processo que seria de morte lenta e natural. Então, essa eutrofização artificial tem sido muito característica, uma consequência nos principais ecossistemas aquáticos. O assoreamento, que é a entrada de areia-lama, especialmente em função de modificação nas margens, e isso, claro, causando outros problemas, como, por exemplo, diminuindo as possibilidades de navegação, tamponando muitas vezes nascentes, né, que já estão assoreadas, então diminui a quantidade da água também muitas vezes. A perda da diversidade biológica, é claro que todas essas modificações elas vão afetar as comunidades vão perder, né, algumas espécies-chave mais sensíveis, então isso também vai ser modificado, vai ser uma consequência. Mudanças no nível da água e no ciclo hidrológico, então todas essas modificações, elas afetam o nível da água dos nossos ecossistemas e afetam também o ciclo hidrológico. A perda da capacidade de tamponamento, né? Os ecossistemas, eles naturalmente, eles têm capacidade de tamponar alguns problemas, vamos usar como exemplo um rio. Um rio, ele é dinâmico, né? Ele tem uma água corrente, o tempo de residência da água é bem menor em ecossistemas de água corrente. Então, se cai alguma coisa ali, ele vai levar embora muitas vezes. É assim que se pensava antes, quando se pensava no rio como aquele, vamos reutilizar que ele vai levar embora. Só que os ecossistemas estão perdendo essas características, porque a gente está jogando tanta coisa, que ele não está conseguindo tamponar esse problema e realmente levar esse problema embora como era esperado. Mudanças na estrutura das cadeias alimentares, ou seja, a gente modifica a fauna, a gente modifica a flora, a gente tira presa, a gente tira predador, e isso modifica totalmente a estrutura da cadeia alimentar. Expansão geográfica de doenças tropicais, nós sabemos que cada vez mais doenças que estavam num local, muitas vezes em áreas tropicais, elas estão se expandindo, a gente tem, hoje em dia, a gente vê, expande tudo quanto é tipo de problema, e a gente tem exemplos clássicos disso ocorrendo no nosso dia a dia, né? Doenças que não eram comuns estão sendo trazidas para as diferentes localidades. Deteriorização da nossa saúde, isso em função até mesmo dessa expansão dessas doenças, de não ter uma água de qualidade, então tudo isso piora na saúde humana. Aumento da toxicidade dessas águas, então a gente tem águas cada vez mais tóxicas próximas, né? A gente tem que buscar água cada vez mais distante por causa disso. Aumento do custo do tratamento, é claro, a gente tem problemas na água, nós temos que tratar mais. E salinização da água e do solo. Então, são algumas das consequências causadas pelas modificações humanas nos ecossistemas aquáticos. E eu trouxe alguns exemplos dessas consequências. Aqui, nós temos, então, um exemplo aqui clássico, que é a seca e assoreamento do Rio São Francisco, tá? E aí eu trouxe essas fotos da mesma cidade, que eu acho que ela chama Santo Sé, está escrito Santo Sé aí, talvez eu tenha errado na hora de digitar, na Bahia. Ao longo de menos de 10 anos, a gente vê no mesmo local a foto como que o rio foi perdendo quantidade de água, isso em função do assoreamento
e também, claro, dos períodos de seca, problemas em toda a sua bacia, e lembrando que o ano de 2013 também das mudanças climáticas, que nós também vamos ter uma conversa sobre isso com o Tiago nesse mesmo módulo, nesse 7º módulo do curso. Mas as mudanças climáticas, elas afetam diretamente também, e aí, em 2013, foi um ano muito seco, né? Pelo menos nessa região de Minas, que é o que alimenta grande parte do São Francisco. Então, foi um ano muito seco para o Brasil, e isso, claro, afetou, e a gente tem aí os próximos anos, 2014, 2015, na foto. Ou seja, talvez, se a gente fizesse esse exercício de novo agora até 2023, pode ser que a gente visse alguma melhora aí, mas de qualquer forma a gente sabe como os rios, ecossistemas aquáticos estão sendo afetados. E outras consequências, essas menos, que não nos orgulham nem um pouco, não me orgulham nem um pouco, né? Sou do estado de Minas, algumas consequências, como é o caso do rejeito das mineradoras, os 2 principais acidentes que ocorreram, desastres, ou seja, como a gente chama, que ocorreram aqui em Minas Gerais. Primeiro, o Rio Doce, que já né, afeta diretamente o Espírito Santo, então a gente consegue ver o Rio Doce antes e depois daquele acidente que ocorreu lá em Mariana. E aqui o Rio Paropeba, que foi o segundo caso, socialmente gravíssimo, né? Que aconteceu no Rio Paropeba, que é um importante também afluente do São Francisco. Então, antes e depois, no mesmo local do Rio Paropeba, após o acidente de Brumadinho. Então, a gente, além de todo o problema social, de ter afetado diretamente, a gente vê também os problemas que isso causou na qualidade das nossas águas. E algumas consequências que são mais bastante próximas da gente, que é o problema de impacto direto de áreas urbanas, né? Aqui eu trouxe o exemplo do Rio das Velhas, é um rio muito importante no nosso estado, ele tá todo no estado de Minas, na região central do estado. Ele nasce aqui próximo de Belo Horizonte, em Ouro Preto, e deságua em Pirapora. São 800 quilômetros de rio, e é um rio que, em termos de extensão, ele é muito importante da bacia do Rio São Francisco, afluente da bacia do Rio São Francisco. E é um influente que acaba se tornando um afluente negativo, porque em termos de extensão ele é muito importante, é muita água que ele leva para São Francisco, e essa água está especialmente poluída. Por quê? Porque ele passa dentro da região metropolitana de Belo Horizonte, ou seja, uma área que tem 6 milhões aproximadamente de pessoas vivendo no seu entorno. E essa consequência, né, de uma área urbana e do impacto direto vindo de esgoto doméstico, industrial, ou seja, tudo que está afetando essa área urbana, nós vemos aqui quando esse rio que está setinha vermelha está indicando, que é o Ribeirão do Onça, é um ribeirão que passa dentro de Belo Horizonte, e aí ele mostra a coloração da água do Ribeirão do Onça entrando no Rio São Francisco, com essa coloração de modificação, poluição química evidenciada por essa espuma. Então, ele está entrando, trazendo essa espuma aqui para o Rio das Velhas, eu falei São Francisco, né? Que, por sua vez, vai cair no São Francisco e, por sua vez, vai afetar até o Nordeste do Brasil. Ou seja, toda essa modificação aqui ela vai afetar diretamente, como dissemos, a comunidade, incluindo essa consequência que é a mortandade de peixes, que nessa região já não tem, claro, peixe de utilização para alimentação humana. Bem, falando sobre todos esses problemas que nós enfrentamos nessa má gestão de águas, incluindo aí esgotos domésticos industriais ainda sendo jogados nos rios de forma in natura, sem tratamento, seja porque não tem tratamento na região, seja porque ainda tem esgoto clandestino, tem esgoto que não está ligado à rede de tratamento, depósitos de lixo bruto de forma inadequada, muitas vezes perto dos ecossistemas, e ainda extração de areia, erosão nas margens, muito especialmente pela desvegetação, pelo deflorestamento, e ainda até garimpos, que em Minas é bastante comum ainda. Então, todos esses problemas afetando os ecossistemas aquáticos, eles acabam tornando esses ecossistemas com características ecológicas ruins, negativas, como baixa diversidade de espécies, então não tem quase organismo conseguindo viver nesse ecossistema, aumento dos indivíduos tolerantes ou resistentes, então só aqueles organismos que resistem mesmo à poluição vão viver naquele ecossistema, contaminação dos recursos hídricos, poluição bacteriana, então a gente
passa a ter problemas associados aos ecossistemas aquáticos, ao invés de tirar bens e serviços deles. Poluição química das águas, águas com cor, com odor, com sabor desagradáveis. Corrosão de tubulações, condições para blooms de algas tóxicas, a gente viu lá no início uma foto sobre isso, e formação de espumas, a gente acabou de ver uma foto do Ribeirão do Onça entrando com essa formação de espumas, especialmente pelas altas concentrações de nutrientes e especialmente pelo despejo de esgotos. Então, que trazem tanto produtos do fosfato, detergentes, mas que trazem também esgoto doméstico, que também são ricos em fósforo por causa das fezes ou ricos em nitrogênio por causa da urina, né? E outros tantos fatores que podem afetar as altas concentrações de nutrientes. Esse ecossistema, eu pus aqui que ele não está prestando serviço para a gente, ele está nos prestando alguns desserviços. Por quê? Ele é esse ecossistema que está nos trazendo doenças, diluição de despejos, mortandade de organismos como os peixes, redução do seu valor econômico, né? A gente já não consegue utilizá-los mais de forma mais econômica, e destruição de plantações. Quais as soluções que são propostas e onde nós entramos com isso também? Criação de estações de tratamento, que a gente diminuir a concentração de esgoto in natura, né, entrando naquele ecossistema, recuperação da vegetação, né, se um dos grandes problemas é o desmatamento e, em função disso, a erosão e o assoreamento, a gente precisa revegetar, mas é um trabalho demorado, é um trabalho que demanda muito estudo, porque não é qualquer espécie que a gente pode colocar ali. Tem que entender a vegetação local, a vegetação que atenderia como aquela mata protetora. Fiscalização do Estado sobre as empresas, que a gente sabe que é um problema em termos de pessoal qualificado para isso, em termos de investimentos para isso, né? E, além disso, pesquisa e geração de informações através da educação ambiental, que é o que nós tentamos fazer. Então, pesquisar, entender e levar isso para a sociedade de uma forma geral. Com essas intervenções, a gente espera o quê? Que esses ecossistemas se recuperem, né? E aí passem a nos oferecer serviços ambientais, como abastecimento doméstico, industrial, irrigação, dessedentação de animais, preservação da nossa fauna, da nossa flora, recreação e lazer, geração de energia elétrica, recursos pesqueiros, transporte e navegação, ou seja, nos sirva com os múltiplos usos que são importantes que nós esperamos deles. Essa é a primeira, muito obrigado, muito até breve, é só a gente começar a refletir sobre onde estamos atuando através da melhora, esperamos ter uma melhor relação com os nossos ecossistemas aquáticos. Muito obrigada pela atenção até aqui, até breve, e daqui a pouco eu volto com mais informações para vocês.